Olá, boa noite. Bem-vindos a mais umas conversas de psicogenealogia. Tenho notado que a cada semana isto tem trazido cada vez mais curiosidade. Olá, boa noite a todas aquelas que se estão a juntar a nós e a todos. Daniel, Leitinha, oi. Hoje vamos ter connosco a Ninete. Eu estou à espera que ela se junte a nós. Normalmente aqui em Portugal estamos habituados a ouvir a nossa querida Letícia, mas a Ninete é uma especialista também na área das constelações, neste trabalho com a psicogenealogia evolutiva. E uma das... Oi, Paula! E uma das áreas que ela mais... em que mais atua e que mais utiliza nos seus processos está relacionado com a parte das constelações, é certo, mas também com os atos simbólicos. Eu ontem fiz umas pequenas perguntas para saber se as pessoas conheciam ou não os atos simbólicos, se em algum momento já tinham feito algum ato simbólico. A sondagem ficou assim muito 50-50, havia pessoas que já conheciam o que representava este trabalho, outras que não, e acredito que estejam curiosas. Acredito muito sinceramente que em algum momento da vida já toda a gente fez algo. Vocês desculpem, eu peço desculpa, voltei. Estou só a aguardar que a Ninete se junte a nós. Ela acabou de entrar. Ninete, vou convidar-te a participar. Bem-vinda. Ninete, bem-vinda. Eu ia dizer boa noite, porque aqui é noite e é boa tarde. Aqui é o finalzinho da tarde já, olá. Olha, bem-vinda. Eu estava aqui a fazer assim uma breve apresentação, porque as pessoas têm estado habituadas a ouvir a nossa querida Letícia, não é? Tu deves ser a segunda pessoa com quem eu falo através do Brasil. E estava aqui a procurar apresentar-te um bocadinho, apresentar também um bocadinho do teu trabalho e o porquê deste tema, porque eu lancei umas pequenas perguntas e foi interessante que quem já conhecia os atos simbólicos foi respondendo, mas para que fiques com uma ideia, aqui havia muita gente que não conhecia, foi quase um 50-50. Ou seja, há muita gente que Aham. não conhece o trabalho dos atos simbólicos e posso garantir-te, eu também, enquanto consteladora, que há pessoas que as constelações já vão entrando, já vão sendo conhecidas. Então, quem sabia o que era o ato simbólico respondeu, mas havia muita gente que disse que não sabia o que era. E eu acredito que em algum momento já toda a gente inconscientemente fez algum ato, mas não sabia o porquê. Mas tu és a pessoa indicada para falar sobre isso. Creio que é uma das tuas especialidades e que fazes isso muito bem. E então, Sim. muito bem-vinda. Vou passar-te a palavra. Também, se quiseres apresentar-te um pouco mais e trazer essa tua maravilhosa experiência. Boa noite. Meu nome é Ninete. Eu sou psicóloga de formação. E dentro desse trabalho terapêutico, a gente sempre busca coisas novas, a gente sempre busca terapias que você acredita que vá de encontro à sua alma. Eu digo que o psicogenealogista, ele já nasce psicogenealogista. Isso já corre no sangue da gente, essa curiosidade, essa busca por essas informações, porque desde pequeno você pode ver, chama a atenção da gente, as fotos das pessoas que vieram antes da gente, dos nossos avós, bisavós, então você já começa a fazer essa busca, chama a atenção a história dos nossos ancestrais, as histórias dos nossos avós, como eles chegaram aonde chegaram.
enfim, tudo isso vai compondo a nossa trajetória. E dentro da psicologia, tinham muitas questões que eu não conseguia entender. Foi quando eu conheci as constelações familiares. Fazendo as constelações familiares, o que começou a acontecer? A gente tem uma mente muito interrogativa. Verdade. Eu comecei a olhar para aquelas histórias e tentar entender o que acontecia ali. O que era tudo aquilo que de repente brotava do nada? Sensações, emoções, histórias. E a gente começa a ver as histórias por trás daquilo que é mostrado na constelação familiar. E aí eu fui atrás de respostas, porque para mim, embora a técnica seja maravilhosa, surtem efeitos maravilhosos, ela é uma técnica, assim, dentro do que ela se propõe, perfeita. Só que para mim, faltava alguma coisa. E aí eu fui atrás dessas respostas, eu fui procurar o que estava acontecendo. Foi quando eu encontrei a Letícia que aí eu conheci um pouco mais da psicogenealogia, da formação e tudo mais. E aí todas as minhas as respostas a todas as minhas perguntas aconteceram, né? E aí, quando a gente fala de ato simbólico, as pessoas ficam imaginando o que seja. E o ato simbólico, ele nada mais é do que o selamento de algo que você está ressignificando. Dentro da constelação familiar, não existem as frases de efeito, as soluções que se chegam. Então, existe aquele posicionamento, as pessoas dizem coisas que tocam o coração e a alma deles. Isso nada mais é do que um ato simbólico. Com certeza. Quando a gente nasce, aqueles que são cristãos passam pelo batismo. Isso é um ato simbólico. Sim. Depois vem a crisma, depois vem a primeira comunhão, enfim. Todas essas vivências são atos simbólicos. São que vão marcos, onde nós são marcos, os quais a gente vai passando por esses que a gente chama de ritos de passagens para alcançar sempre algo a mais. Você vai te preparando para algo que está por vir, sempre para algo melhor. E isso acompanha a humanidade. Verdade. Isso vem desde que... Sim, está no inconsciente coletivo. Antes do homem falar, o ato simbólico já existia. Sim. Quando ele venerava o sol, a lua e tinha todo aquele ritual. Sim. Isso é um ato simbólico. Sim. Então, dentro desse processo terapêutico, tanto da constelação como da psicogenealogia, é algo que o seu inconsciente entende. É uma linguagem da qual ele está muito apropriada. Então, quando você chega para o cliente e fala assim, olha, eu sugiro que você faça tal ato simbólico, o inconsciente dele, ele sabe muito bem o que ele vai fazer. Qual é a ressignificação mais profunda que acontece quando o ato simbólico é realizado. Às vezes é um ato simbólico meio sem pé e sem cabeça. Você fala assim, oi, meio assim, você não entende, né? No começo, mas depois, quando você vê o efeito aqui dentro no seu coração, porque tudo acontece aqui, você vê o quanto ele é profundo. Então, o ato ele é transformador. Ele é transformador. O ato simbólico, ele vem exatamente desse jeito. É importante que as pessoas percebam, porque às vezes podem, como agora referiste, que podem achar estranho, algo estranho que a gente não entende, a nossa consciência não entende, e o inconsciente vai entender. Porque para o nosso inconsciente, ou seja, ele não distingue o que é real do imaginário. Isto, não. Para integrar aqui as pessoas que nos estão a assistir, ele não distingue. E tanto não distingue que nós reagimos, por exemplo, se vemos um filme e nos faz chorar e temos medo se for um filme de terror. Não, é um filme e como é que nós reagimos? Porque efetivamente o nosso inconsciente
não faz essa distinção. Então os atos simbólicos parecem quase algo mágico, mágico porque realmente o teu inconsciente interpreta de tal forma, a tua alma sabe, compreendeu, ressignificou e parece que tudo à tua volta muda e transforma. Tudo, exatamente. A pessoa, quando ela faz o ato simbólico, que ele é feito e desencadeia toda aquela emoção necessária para a realização dele, a pessoa fala assim, nossa, depois que eu terminei, assim, é como se fosse mágica. Sim, Toda aquela exatamente. angústia, aquele peso, aquilo que eu sentia, passou. Vem uma sensação de leveza e alegria muito grande. Sim, Então, é bem isso que você falou, é como se fosse algo assim mágico. E na sim. realidade não é, Não é? não é. O terapeuta simplesmente ele está usando a linguagem do inconsciente familiar para organizar o ato simbólico, porque precisa ser algo que aquele inconsciente compreenda, também faça parte da Sim, história dele, e ele simplesmente ele faz a troca. Uma energia que era negativa, né, que causava alguma dor, algum sofrimento, ele faz esse câmbio e transforma em algo bom, positivo. Porque sim, na realidade, tudo o que acontece, todas as questões que o nosso inconsciente está liberando, é tudo em prol da sobrevivência. Sempre. Todas as questões que a gente vive na nossa vida, todas, elas giram em torno da sobrevivência. sim, Em, então, o inconsciente ele não entende que aquilo está te causando dor. claro. Ele sabe que aquilo vai te salvar de algo. Sim, Quando você mostra que trocando essa energia, ela também está trabalhando de acordo com a sobrevivência, ele, ok, ele aceita e faz a troca. e Então, acredito que tudo acontece acontecendo dentro, e essa transformação dentro, naturalmente acontece fora, de uma forma que sim, parece simples, porque efetivamente para o inconsciente compreender, depois tudo, lá está, transformando dentro, transforma-se fora. Tu, há minutos atrás, falavas que isto se faz desde que a humanidade existe, e é verdade, em todas as culturas, civilizações. E é muito interessante, eles tinham essa prática dos rituais, das celebrações, dos marcos, e eram atos simbólicos, rituais de uhum, passagem, e que de alguma forma parece que com o tempo nós fomos perdendo, a não ser aqueles mais característicos, o batismo, um casamento, mas que se foi perdendo essa ritualização. E agora parece que está novamente a procurar novamente a linguagem da alma, os símbolos. E até sim, Jung tem uma frase, não é, que diz que os sonhos que eram as mensagens do inconsciente para o consciente, mas os rituais são as mensagens do consciente para o inconsciente. É muito sim, bom. Nós agora estamos, parece que novamente, a trazer esses atos, esses ritos, esses rituais que a nossa alma tão bem compreende. sim. Eu digo sempre que é um momento em que a gente está voltando, nós estamos voltando para as nossas origens. Sim, É sim, aquele chazinho que a vovó fazia para sim, dorzinha de barriga, é aquela erva que ela colocava mais naquela comidinha, de repente, para. Ou seja, a gente está voltando. É como se o desenvolvimento da humanidade fosse cíclico, né? A sim. gente está Isso, aqui, vivemos tudo isso, nos afastamos, e a tendência é retornar à nossa origem. Porque é sim, isso que faz sentido ao nosso desenvolvimento, isso que dá sentido à nossa vida. É isso sim, que traz força para que a gente continue, porque é justamente por meio desses atos simbólicos, de todo esse estudo da psicogenealogia, que a gente se conecta com aquela força maior, que faz com que as famílias sigam em frente. sim, Então é muito importante. É importante deixar claro que o ato simbólico ele não vai resolver 100% a vida de ninguém.
Não é Sim. assim, chegar, vou fazer um ato simbólico, pronto, tá lindo, maravilhoso. Não. Só porque sim, não é? Vou fazer, vou aprender como é que se faz, tipo livro de receitas e fazer. Exatamente, não é assim. Exatamente, não é assim, porque nós somos como se fosse uma cebola. A nossa essência, ela está aqui bem no centro. Então, o que a gente vai fazendo? Tirando camada por camada. Então, a cada camada removida, a cada situação que nós ressignificamos, nós vamos, quando necessário, utilizar de um ato simbólico. Existem situações em que não vai haver essa necessidade, mas existem situações em que é necessário, porque é algo que desprendeu muita emoção, vem com muita força, às vezes vem de gerações, então está mais profundo ali, não é algo que está na superfície do inconsciente, ela está bem lá no fundo, então para atingir é necessário essa energia mais forte, mais densa, mas precisa deixar bem claro isso, não é algo que vai resolver a sua vida, pronto, acabou, não, é um processo, É um tudo é processo. um processo. Sim, Você sabe... não, Fala. e pegando naquilo que estavas a dizer, não é porque se fala, porque. E às vezes a pessoa senta, ok, pronto, eu vou fazer e pronto, está feito. Tem que haver um motivo para, e tens que sentir isso na tua alma, porque às vezes nem é tão fácil a gente fazer um ato simbólico, às vezes há resistências, às vezes a gente gostaria de fazer, mas tem alguma resistência a desenvolver, porque realmente é algo muito profundo. E é uma resistência que a gente não consegue entender. Na live que eu fiz com a Letícia, eu falei da história da mandioca. Você ouviu? Eu ouvi, sim, eu ouvi, achei o máximo. Eu Eu não achei tudo o enxergava máximo. mandioca. Sim. Eu não enxergava mandioca. Eu vou contar porque não sei se todos tiveram acesso a essa Não live, podes porque contar porque ou não tiveram ou são pessoas novas que chegam à página, sim, portanto, sim, podes na contar. minha formação de psicogenealogia, chegou um determinado momento que eu estava fazendo a árvore e nós estávamos procurando o Gizan. Uhum. E eu descobri que um tio meu era o meu Gizan. E eu fui buscar a história, né? Por conta da obesidade, por conta de uma série de questões que eu queria olhar naquele momento, porque tudo que é feito na psicogenealogia tem um objetivo. Em constelação, a gente diz que tem um tema. Na Sim, que é psicogenealogia tem que ter um motivo o para motivo. você, algo que você queira olhar, uma queixa, enfim. Aí fui buscar a história dos meus avós, fui ver a genealogia do meu pai, que eu não conhecia, nem meu pai conhecia. A gente acha, assim, às vezes as coisas assim, meia, fala assim, nossa, como assim? O meu pai não sabia da própria história dele. Ele Interessante. conhecia o meu avô, o bisavô dele, a história dele, ele não era algo que talvez naquela época não chamasse a atenção deles. Por Sim, algum é, motivo, esse claro. sistema foi desse jeito. Aí fui eu lá. Aí o meu bisavô, ele era escravo. Quando sancionaram a Lei Áurea, a dona da fazenda deu um pedacinho de terra para cada escravo. E o meu avô cultivou mandioca. Ele plantava, colhia, descascava, ralava, torrava e vendia. Só que as pessoas que passavam pelo sítio dele eram pessoas que vinham de uma inanição absurda, passavam muita fome. E aí, quando eles chegavam, comiam a mandioca torrada e bebiam água, isso é a história que eles contam, né? Claro, A barriga inchava. claro. E meu avô viu pessoas morrendo de fome. E diante de toda essa tristeza, ele falou: vou embora. A Hum. gente não sabe se ele vendeu o sítio, se ele abandonou, ele foi para Minas. Em Minas, ele começou de novo a plantar mandioca e fazer todo o processo. E tudo aconteceu nessa cidadezinha de Minas. E aí eu cheguei para o professor e fui falar, ai, olha que interessante, eu descobri também essa história assim, assim, e contei para o professor. Ele parou, olhou para mim, fez assim, você vai fazer o seguinte, você vai comprar, vai pegar mandioca, você vai descascar, ralar
e você vai colocar num vidro, e esse vidro você vai colocar embaixo da sua cama. Quando essa mandioca estiver toda preta, estragada, você abre o vidro, joga a mandioca, descarta na natureza, e o vidro você faz o que você quiser. Tá bom. E fui para casa, falei, não vou fazer isso porque é fim de ano, vou esperar janeiro. Já começou. Claro. Aí já começa. Quando eu decido fazer a tal da mandioca, cadê a mandioca? Gente, aqui no Brasil, mandioca tem assim de monte. Não existe época da mandioca. A gente tem mandioca. Tem mandioca. É igual batata. É Sim. igual batata. E eu não achava mandioca, nem em mercado, nem em feira, em lugar nenhum. Eu não achava mandioca. Não é que eu não achava mandioca. Os meus olhos não enxergavam a mandioca. Eu não via. Ninete dizendo, não há mandioca, acabou a mandioca no Brasil, eu não vejo. Não tem, eu não vejo, eu só via descascada. Eu falava, gente, não dá descascada, eu preciso descascar. Eu achava mandioca cozida, mandioca descascada, mas mandioca com casca, não achava. Aí uma amiga minha chegou e falou assim, vou resolver seu problema. Eu tenho 2 mandioca em casa, leva para sua casa a mandioca. Levei a mandioca, coloquei em cima da pia. Uma semana depois, meu marido, quando você vai fazer mandioca? Eu fiz, que mandioca? A que tá na pia. Eu falei assim, não mexe na minha mandioca. Não é para mexer porque eu tenho que fazer um ato simbólico com ela. Mas daqui a pouco, ele falou assim, daqui a pouco ela vai criar raiz aqui na pia. E já faz uma semana que essa mandioca tá aqui. Eu falei, não, calma, eu vou fazer. Aí no dia seguinte me muni de toda a força, porque era assim, era algo que difícil para fazer. Se você fala assim, nossa, mas cortar uma mandioca, ralar, que dificuldade existe nisso? Olha só o movimento aqui no meu inconsciente. Aí eu fui, descasquei a mandioca, ralei, coloquei no vidro. Enquanto eu estava fazendo isso, eu fui sentindo umas coisas, umas sensações. Olha, me deu dor de barriga, me deu dor de cabeça e meu estômago remexeu. Eu coloquei a mandioca embaixo da cama. Quando eu fui dormir, a sensação era de morte. Parecia que eu estava morrendo e nascendo de novo. Foi uma sensação assim muito, eu não sei nem descrever para você o que foi que eu senti, mas foi uma sensação muito forte. Muito forte. Sim. E eu fiquei assim por uns 2 dias, aí depois passou. Uhum. Aí eu deixei a mandioca lá uma semana, fui olhar normal. 2 semanas, fui olhar normal. 1 mês, fui olhar normal. Quando deu 1 mês, que eu olhei para a mandioca e vi que aquilo não estava estragando, aí que a minha ficha caiu e eu entendi. Eu não preciso ter medo de passar fome. A mandioca não estraga. Ela vai me alimentar. Porque quando eu conversei com ele a respeito disso, eu havia dito para ele que era assim, se eu ficasse 5 horas sem comer porque tinha que fazer um exame de sangue, eu entrava em desespero. Se eu ia num lugar que eu sabia que tinha possibilidade de não ter nada para eu comer, eu levava barrinha de cereal, fruta, bolacha. Super prevenida. Sim. Então, o que aconteceu? Todo esse movimento foi para eu entender o quê? Que, ok, você não precisa mais passar fome. Uau. Eles passaram fome por você. Uau. Você não precisa mais. Resumindo, o vidro com a mandioca ralada ainda está embaixo da minha cama, porque ele ainda não ficou preto. Já faz mais de 1 ano. Tá lá. Mais de 1 ano. Como é que é e não ficou preta. Impressionante. E aí o que aconteceu? Aquela coisa, aquele desespero da comida, aquela coisa, fez assim, ó. Era o que eu ia perguntar. O que é que tu sentiste? O que é que tu sentiste em ti? Tranquilo, fez assim, ó. Hoje, se eu preciso sair, eu sei que eu vou ficar sem comer, tranquilo, não dá mais aquele desespero, não dá mais aquela angústia, não dá mais nada, tranquilo. Porque eu sei que
em qualquer momento eu vou poder chegar em algum lugar e vai ter alguma coisa para eu comer. Então eu Incrível. fico imaginando quanta fome esses ancestrais passaram, quanta dificuldade de alimentação eles passaram, para isso ficar marcado no meu corpo, nas minhas células, ao ponto de, cada vez que havia a possibilidade de eu passar fome, essa sensação ia lá para a ponta da agulha e dominava todo o meu ser. Sim, Era, na realidade, não era eu quem claro, controlava toda a situação, mas era essa situação que me controlava claro, e, claro. e que determinava aquilo que eu ia fazer. Então, Estavas, esse é o poder do ato simbólico. Ele traz de volta da sua mão o poder de decisão da sua vida. Então, ele vai trazendo tudo isso de volta para você e você vai se reconstruindo a cada ressignificação, a cada ato simbólico. que lindo. Uau, essa história é maravilhosa. E é muito interessante porque tu, ao trazeres o ato simbólico que fizeste, mas também, lá está, havia um motivo, não é? Sim, Essa questão, porque é que eu fico com tanto. Então é muito interessante que nós, antes de mais, comecemos a perguntar-nos porque é que eu tenho esta reação que eu não compreendo. Porque com certeza tu não tinhas essa compreensão de forma consciente, tinhas esse medo de ficar sem comer tanto tempo, tantas horas, de uma forma tão visceral. E creio que muitas vezes quando uhum, nós tomamos, quando percebemos é algo que não controlamos e que é muito visceral e nós não sabemos de onde vem. E realmente, sim. depois de todo esse estudo, com certeza a fazeres o genossociograma que descobriste esse tio, e tudo isso te levou a esse ato simbólico. Impressionante que a mandioca continua a mostrar-te que está ali, que não vais passar fome. É incrível, é muito bonito. E eu falo que é uma casca de cebola que a gente vai abrindo, porque assim, essa questão entre eu e a obesidade, ela não está 100% resolvida. Uhum. Ela começou na constelação, quando eu fiz a constelação familiar, que eu fiz a formação de 1 ano e meio, e numa das vezes, como dentro desse processo de estudo, o que o professor fazia? Todo mundo constelava. E chegou um determinado momento que eu quis constelar a minha obesidade. Então, a obesidade, ela é uma constelação de fatores, são vários Sim. fatores. Então, Uhum. na constelação, eu constelei o bebê de 8 meses que eu perdi. Foi uma das facetas dessa obesidade. Sim, Ok. Só que depois disso eu não consegui emagrecer ainda. Eu sim. entendi. E o engraçado é que é assim. Eu vou descrever para você como era o meu corpo. Eu perdi o bebê de 8 meses no parto. Eu tive pré-eclâmpsia. Foi assim, uma situação Sim. muito drástica, porque eu também quase morri. Aí, ok. Passada essa situação, o que aconteceu com o meu corpo? Geralmente, o corpo de uma mulher que tem o seu bebê, a pessoa emagrece. Sim. Eu não conseguia emagrecer e todas as pessoas que olhavam para mim perguntavam de quanto tempo eu estava grávida. Porque a Oh, minha barriga não era uma barriga de gordinha, era uma sim, barriga de grávida. grávida. Era uma barriga de grávida. Aí o que aconteceu com a constelação? Essa formatação do meu corpo já começou a melhorar. Então Sim. aí essa coisa da barriga de grávida já mudou. Só que eu ainda continuava gordinha e isso me incomodava. E aí eu fui buscar entender o porquê que esse corpo não emagrecia. É lógico que também existe algo que é uma constituição genética, uma programação genética que a gente também traz e que a gente também precisa estar olhando, Sim. porque eu sou descendente de italiano e existe Uhum. uma programação. Você vê as italianas, dependendo em determinada idade, todas elas, né, quando a gente olha para as nossas ancestrais, elas Sim. ficam gordinhas. Sim. Elas tomam aquele corpo de matrona, né? Sim. Aquela vovó, a É a nona. mama. Então, Sim.
a mama, a nona. Sim, não, não. Então, esse é um dos gatilhos que eu tenho que olhar também. E aí Sim, é o próximo passo que eu vou dar, porque essa informação chegou há pouco tempo atrás para mim. Então, são coisas que você está olhando e que você vai resolvendo. Fiz a questão da sim, história da mandioca, ok, já organizou essa questão da fome. Então, tudo isso você vai vivendo. Então, não é de repente uma coisa que resolve, pronto, acabou. claro. É Não, um processo, você sim, é um processo até você chegar na sua essência. Você, sim, porque a busca é você chegar nessa essência e começar a olhar para a sua vida como você é, com o seu olhar específico, não sob a influência de questões que você sequer tem consciência. sim. Então, esse é o processo, é esse o caminho que a gente precisa trilhar. E os atos simbólicos, eles vão te ajudar exatamente a isso, a ter essa consciência. Porque a hora que ele surte efeito, a fichinha aqui começa a cair. Você começa a entender uma série de coisas. Sim, sim. É impressionante. E quando falavas nas fichinhas a cair, e aqui na primeira edição, cá em Portugal, do curso da psicogenealogia, que tivemos cá a Letícia, era impressionante na medida em que as fichas caíam. E aproveitar aqueles momentos em que estava a haver essa tomada de consciência para, ok, então agora sim, fazer esse fechamento e realizar o ato simbólico. Porque o ato simbólico, eu diria que nos faz sentir no corpo aquilo que a nossa Isso, consciência teve. É o teu corpo, são os isso. teus movimentos, são as tuas células. Tu sentes no corpo aquela emoção que acaba por ressignificar o que estava antes. Agora, naturalmente, é um processo. Eu gosto da tua explicação, são camadinhas, são camadas da cebola, não é? Uma mesma situação vai-se retirando para chegares àquilo que tu és na tua verdade e na tua essência. Gostei muito do teu É, testemunho, incrível. é bem isso mesmo. Você sabe que dentro dos atendimentos que eu faço, tem alguns atos simbólicos que eu acho que são lindos e que trazem assim uma paz para a pessoa. Teve um caso que eu atendi que os avós faliram, né? Os avós do Os cliente, avós, os bisavós do cliente faliram. Eles tinham sim, uma fábrica e a fábrica faliu, eles perderam tudo. E no corpo, o pai dessa cliente morreu de falência múltipla de órgãos. uhum. E quando a gente foi olhar lá para trás, tinha a falência de uma empresa. Então, isso foi Aham. algo tão forte para ele Sim, que ele trouxe isso fisicamente. E ela não conseguia prosperar de jeito algum. Tudo que ela ia fazer não dava certo, quebrava, falia. Ela não conseguia sustentar nada nenhum projeto. Todos eles não davam certo. sim, Aí, conversando com ela, ela falava dessa sensação de tristeza, de perda, de não conseguir dar conta, enfim. Lá, num determinado momento, a gente chega à conclusão de que, quando uma empresa entra em falência e não consegue pagar os funcionários, hum, o dono da empresa fica em débito. sim, claro, Então, ele é como se ele não pudesse prosperar enquanto não pagasse a dívida. sim, 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 Então, eu sugeri para ela que fosse feito um ato simbólico relacionado a essa dívida. Aí eu perguntei para ela uma quantia. A primeira quantia que vem na sua mente, quanto seria? Ela falou, vamos lá, R$ 500.000. Ok. Então, o que é que eu sugiro para você? Você não conhece essas pessoas, você não sabe de onde elas são.
Provavelmente essas pessoas já morreram. Uhum. Então, o que eu sugiro para você? Que você vá a um cemitério, procure um túmulo que não tenha nome nenhum. É importante que você olhe para o túmulo e ele não tenha nome, porque existem túmulos aqui que as lápides são Sim, arrancadas, que não tem a não referência da tem? pessoa. Sim. Eu quero que você leve um vaso de flor, faça um cheque, aí seria esses cheques que a gente imprime até pela internet, Sim, 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 preencha no conheço. valor e nominal a essas pessoas e escreva com caneta vermelha, quitado. Aham. Passei para ela algumas coisas que ela tinha que falar naquele momento, que ela sentia muito pelo Claro. transtorno, pela dor que a quebra da empresa havia causado na família deles e que agora, honrosamente, ela estava quitando a dívida, né, em relação a essas pessoas. E falei para ela que se ela sentisse no coração que ela podia também pegar moedinhas de chocolate e colocar junto Uhum. com o cheque no saquinho, enfim. Ela fez. Porque, na realidade, quando uma coisa dessas acontece no sistema, o que essas pessoas lá atrás, envolvidas com a situação, querem é simplesmente serem reconhecidas. Sim, sim, O que elas queriam é que essa dívida fosse reconhecida e que essa dívida fosse paga, nem que fosse moralmente. sim, E a impressão que ela carregava dentro do inconsciente dela é que ela devia. Então, tudo ela perdia, porque ela tinha claro. que pagar a dívida. Depois disso, a vida dela acalmou, ela conseguiu montar o negócio dela e ela está indo, está prosperando. Meu Deus, meu E Deus. está Olha indo. que incrível, que incrível. Maravilhoso Então, testemunho. Até arrepiou. esses Incrível. Esses são os movimentos do ato simbólico nas pessoas. Eu tenho uma outra cliente também, que o ato simbólico dela era uma coisa extremamente simples. Era pedir a bênção para o bisavô dela, Sim. que veio de fora, ele veio da Europa para o Brasil. Ela queria pedir ela precisava pedir a bênção para ele, para ela poder fazer o caminho inverso, porque ela Aham. queria muito viajar, Sim, buscar as origens dela, e ela não tinha essa força. Quando claro. dentro do atendimento a gente faz esse movimento sistêmico e ela pede a bênção para esse avô, e ela sente isso, ela foi para a Austrália, agora ela está na Austrália, da Austrália ela vai para um país no Oriente Médio, porque a gente olha para ela, eu falo para ela que ela é a perfeita odalisca, porque o rosto dela é bem característico de mulheres da Arábia, daqueles lados. Ela tem um olho muito marcante. E quando a gente falou sobre isso no trabalho, ela fez assim, gente, deu um negócio aqui assim. Então ela está na Austrália, está se organizando da Austrália, ela vai buscar as origens dela. Então, Uau. nada mais, ela precisava do quê? Dessa benção, dessa autorização. E Algo não tão era nem do pai, simples. Claro, e era não era nem do pai, era do bisavô, do bisavô. Como era do forte bis, essa. Sim. Esse era do mandato que ela bisavô, sentia. Sim. era do bisavô. Incrível. Então, são essas coisas que vão acontecendo no atendimento. É E a gente vai ficando maravilhada. Hoje sim. de manhã eu atendi uma cliente que eu fiquei com ela 4 horas. O atendimento de 4 horas. Porque assim a gente também não vê o tempo passar, Filipa. Sim. Se você começa. Então, Desculpa, tu assim, eu fizeste um tiro atendimento de psicogenealogia? Desculpa só. de psicogenealogia. E dentro Ah, desse atendimento, eu juntei a decodificação do nome, a uhum. decodificação dental,
o trabalho da psicogenealogia e a decodificação de doenças. Tinha que ser 4 horas. Filipa do céu, esse estudo que a gente faz com a decodificação dental é uma coisa Estou muito maravilhosa. curiosa. Ainda não tivemos cá, só teremos em 2021, mas estou muito curiosa com isso. Nós e o grupo cá está muito curioso. Vocês vão ficar encantados, porque a decodificação dental, ela é pontual. Ela é pontual, é aquilo. Enquanto eu estava fazendo análise aqui em casa, o que aconteceu? Ela me passou toda a história, passou toda a estrutura da família. A última coisa que eu fiz foi o genossociograma. Então, eu peguei o nome, aí eu peguei as doenças, decodifiquei, peguei os dentes, a panorâmica, fiz a decodificação. Já comecei a ficar encantada, porque o que aparecia no nome, os dentes confirmavam. A doença tinha tudo a ver com os sintomas, com a questão. A hora que eu peguei o relato dela, que eu comecei a montar a árvore genealógica dela, o genossociograma, eu falei assim, não é possível. Eu ficava assim, não é possível, não é possível, eu falava, não é possível, porque assim, tem um determinado dente que dentro do genossociograma você vai encontrar uma pessoa com esse nome específico. A última informação que ela manda para mim é o meu tataravô, que veio para o Brasil, se chamava Thomas. E tem um dente que se refere a esse nome. Uau! Teve um outro dente que dizia assim, que era para olhar na família, uma união de casal consanguínea, e num outro dente que haveriam crianças com deficiências físicas, não intelectuais, físicas. Tinha isso na família e tem essas crianças também. Meu Deus. Então, quando você olha tudo isso, fica... Fala tudo. A boca fala mesmo. Tudo. Fala. A boca fala mesmo, é bem isso. Tudo. E aí, depois de todo esse trabalho, eu fiz a sugestão de um ato simbólico para ela, que ela vai realizar, ela, a filha e as irmãs. Porque é algo recorrente a todas as mulheres do clã. Então ela falou assim, eu vou reunir as minhas irmãs, a minha filha, e vamos todas realizar. Eu falei assim, uau, vai ser alguma coisa muito forte. Muito forte. Muito bom. Porque são várias mulheres do clã fazendo o mesmo processo. Incrível. Então, uau. É lindo. É poderoso. É lindo o trabalho. É um trabalho impressionante, é lindo mesmo. Sim. Eu estou fascinada, estou encantada e ainda por cima porque tu tiveste a oportunidade de trazer essas experiências práticas com clientes teus e não só a tua própria experiência, mas com clientes teus para que realmente nós possamos ter uma compreensão maior de onde é que vimos, o que é que nos é mostrado e que caminho nós podemos tomar para ressignificar. Muito, Sim. Muito bom, Ninete, muito bom. Ainda não tivemos, aqui há alguns aportes que vão chegando aos poucos aqui em cima, como a biopsicogenealogia, também há algo que estará a caminho e também o dental, que serão aportes maravilhosos. Eu ia fazer-te uma pergunta também em relação ao ato simbólico. Nas consultas, também pela tua prática na psicologia, nas constelações familiares, é algo que tu naturalmente, porque eu vejo-te como uma especialista desta área em relação aos atos simbólicos. Tu, normalmente, nas tuas consultas, tu aportas esta parte nos teus atendimentos? Sim. Sempre que possível, eu utilizo dos atos simbólicos e isso era algo que eu já fazia antes nos atendimentos, sem saber que eu já fazia.
Sim, né? sim, sim, é verdade, isso acontece. A, a gente já vai fazendo, depois que você estuda, você fala assim, nossa, mas eu já fazia isso. Quem nunca queimou uma carta, não é? Depois de escrever uma despedida, ou lançou no mar, ou, não é? Há sempre algo que já fazíamos. Quando pensei no ato simbólico, é claro, queimar uma carta, uma despedida, uma passagem, um Colocar o ritual. nome de uma pessoa dentro da geladeira, no freezer, sabe aquela Sim, pessoa que você põe o nome dela na geladeira, sim, a visita chega em casa, bota a vassoura atrás da porta, se é uma visita sim, que você não quer. Então, sim, tudo isso que a gente dizia que era superstição, na sim, realidade tem um efeito muito profundo no nosso inconsciente. Não é claro. à toa que essas coisas elas surtem esse efeito, porque elas vêm de geração a geração. Sim, Colocar a sim, ruda atrás da orelha. Você coloca a ruda atrás da orelha, ela vai murchar, lógico que ela vai murchar, mas dependendo da energia que você está querendo limpar, ela vai fazer isso mais rápido ou não. porque também Até depende mesmo. muito. Sim, sim, sim. Não, Ninete, era mesmo daquilo que estavas a explicar. Porque também, quando nós vamos fazer um ato simbólico, depende também da alma que nós estamos a colocar lá, da intenção que nós estamos a colocar. Sim. Então você olha, você vai ver que por isso que eu digo, o ato simbólico, ele precede, eu acredito, que até a nossa linguagem, a verbalização. Antes do homem falar, ele já praticava isso. Ele pegava, por exemplo, o osso do animal que ele matou e pendurava no pescoço, Claro, porque aquilo exato. significava a força para ele continuar caçando, por exemplo. Claro, e por exemplo, exatamente. Então, a gente acessa esse inconsciente coletivo o tempo inteiro. É o tempo inteiro esse acesso. E é como você falou, como Jung diz, o ato simbólico é a linguagem que vai até o inconsciente, é a forma que você encontra de entrar em contato com ele e transformar. É o ato da transformação. Por isso é que tantas vezes, a fazer um ato simbólico, a gente tem as nossas catarses, a gente se emociona, algo mexe connosco, porque é um ressignificar, nós estamos a sentir, e daí vem às vezes a nossa resistência, não é? Sim, aparece a Olha, resistência. e é uma boa questão, principalmente para quem possa estar aqui a primeira vez a ouvir falar do tema. Na tua perspectiva, porquê que achas que as pessoas sentem, não sei se é uma, porquê que achas que as pessoas sentem essa resistência? Porque vai mexer com o desconhecido. Você está naquela situação, você tem o controle, entre aspas. Você acredita Sim, que você tem o controle. você Quando acredita? é, quando é algo que é desconhecido, você sabe que vai modificar o padrão, você Claro, fica com medo, você não quer fazer. é É todo o verdade. movimento que vem por trás, eu acredito, que impede que você faça. Não existe Claro. nenhuma energia ruim, que nem hoje a cliente falou assim, mas não pode ter uma energia ruim que me impeça de fazer? Não, Não, é puro medo. Ela caiu na risada, eu falei, é puro medo. A gente tem medo de mudar o padrão, porque a gente vai lidar com algo que é desconhecido. claro, sim. Só que se você for analisar a tua vida, você tem o controle do que na sua vida? É verdade. Não, não só analisar a vida, mas à partida, se a pessoa chega no momento, vai no consultório, fala com o terapeuta, se disponibiliza, estou com desafio, se chega ao cerne da questão e a gente propõe um ato simbólico, não é? O que é que falta? Porque a pessoa, quando procura, vai com algum desafio, não é? Vai com um Sim. motivo. Então, depois é só aquele pequeno passo que falta, não é? Que é o trabalho dela, mas que pode Se ela não mudar todo. consegue Sim, 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 Se sim, ela não sim. consegue realizar o ato simbólico, é porque ainda está faltando alguma coisa que Uhum. aí a gente precisa olhar de novo
para entender por que que ela não consegue realizar esse ato simbólico. Porque Uhum. tudo, no fim, é simbólico. Claro, Então, tudo. eu proponho para você um ato simbólico, você chega e fala assim para mim, eu não consigo realizar. Ok, vamos olhar de novo para isso e procurar entender por que você não consegue realizar. Muitas vezes já aconteceu isso comigo, e quando a gente redefine o ato simbólico, ele tem a mesma base, mas uma roupagem totalmente diferente. E aí a pessoa consegue fazer. Consegue. De, Uhum. de repente faltava um símbolo ou faltava uma compreensão, Sim, como já teve clientes que mandou mensagem para mim e fez assim: olha, eu fiz o ato simbólico, mas eu fiz do meu jeito. Ok, sim, sim, ok. A pessoa tem liberdade para fazer como claro. ela sente. De repente, chega na hora, ela decide mudar todo o ato simbólico, ou Pode ela ser algo que decide, ela intua também, não é? Ela pode pode ser intuir. algo que ela intua. Sim, 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 tudo é válido. claro, Aí, claro. aí depois eu só peço um retorno para a pessoa para que ela me diga como ela está, o que ela sentiu, porque o ato simbólico, logo que você faz, você já começa a sentir o efeito. Você Uhum. sente aquela leveza, você sente. E isso vai, depois, com 1, 2, 3 dias, você vai começando a ver isso reverberar em todo o campo familiar. Sim, Então, aí, de sim, repente, pessoas começam a te trazer informações, situações começam a acontecer. Então, tudo isso vai reverberando para o campo. sim, E, sim. e tudo vai ao redor do quê? Daquilo que você movimentou, Uhum. né? Ninete, nós já estamos, o tempo passa tão rápido. Alguém aqui nas perguntas perguntou se haveria algum livro que tu aconselharias de atos simbólicos. Se tem algum livro, Sim. tem o livro do Jodorowsky, que chama Psicomagia. Aham. E tem um livro, eu vou pegar ele aqui, espera só um pouquinho, vou mostrar para você. Sim. Esse livro é um livro bem facinho, ele é fácil de ler, que é esse daqui. Os atos simbólicos. Eu não É. consigo ver muito bem o autor, porque ele fica aqui, fica ao contrário para nós. Ah, tá. A autora é Elizabeth Horowitz. Eu passo para você. Ok, está bem. Para você ficar ao contrário, né? Eu passo Fica, para você depois o nome, está bem. Eu mas é depois um, é compartilho. um livro bem facinho de ler, ele é bem gostosinho de ler. O Jodorowsky, a gente fala que ele é considerado um dos pais do ato simbólico, né? Ele é Sim, quem começou a divulgar ele, e a Anne Ancelin, que também usava nos sim, trabalhos dela, né? Mas na sim, sim. realidade é que ele formatou de um jeito assim mais específico, né? Ele Uhum. junta o tarô com os atos simbólicos. O trabalho dele é um trabalho muito bacana. Sim, E ele utiliza o tarô de Marsella, que são cartas arquetípicas, sim, né? sim, sim. E Mais no uma vez, final ela a de trabalhar com os símbolos. sim, Porque as cartas e no também são final de símbolos, não é? tudo, Sim, sim. tudo se resume a Jung. Quando a gente Sim, fala de inconsciente, tudo se tudo se resume resume em a um. ele. É verdade. É verdade. Ninete, foi um prazer. Quem quiser seguir ou falar mais com a Ninete sobre o tema ou tirar alguma dúvida, sigam a página dela. Ninete, qual é a tua página, por favor? Ou o teu canal? Tu tens um canal do YouTube, correto? Eu tenho, mas ele não está atualizado. Eu vou dar a Ok. página do Instagram, Aham. Uhum. Ninete Rocha. No Sim. Face, se for fácil para a pessoa também, se ela preferir, também, aí a gente conversa por SMS. Também a minha Sim. página no Face é Ninete Rocha. Ninete Rocha.
Ninete, olha, foi um prazer esta conversa. Eu acho que as tuas palavras esbanjam sabedoria, a forma como expões, como trazes, como colocas, foi muito esclarecedor, foi muito agradável esta conversa. Tenho a certeza que quem esteve a acompanhar-nos gostou imenso. Eu fui vendo e acompanhando os comentários. Se há algum comentário que eu não tenha visto, eu peço desculpa, mas eu também me fixei na tua conversa, na tua exposição. Se às vezes há alguma coisa que não foi esclarecida, por favor, depois enviem mensagem em privado, porque às vezes as mensagens vão passando e eu não vejo. Mas foi um verdadeiro prazer estar contigo esta noite. Muito obrigada por teres aceito o meu convite e o nosso convite aqui de Portugal. Esperemos que um dia possas visitar-nos e que te possamos conhecer pessoalmente e que nos possas trazer um pouco mais sobre os atos simbólicos, quem sabe, até este lado do oceano. Muito, muito, muito grata. Foi um prazer. Foi um verdadeiro prazer. Foi muito gostoso. O professor Fabiano de Dental diz que é preciso que a gente realize aquilo que a nossa alma deseja. E na minha lista de sonhos está conhecer Portugal, porque uma parte da família do meu pai é daí. Ah, né? é? Então, quem sabe uma hora a gente se encontra. Para mim foi Tenho a extremamente certeza. agradável. Foi muito bom conversar com você. Um beijo para todos aí em Muito Portugal. Foi uma obrigada. honra, foi uma emoção muito grande, justamente por conta dessa ancestralidade. E quando precisar, quando você quiser bater um papo, a gente conversa de novo. E é isso. Foi muito bom estar com Já você. está, voltaremos a agendar, voltaremos a falar. E algo me diz que essa tua viagem cá estará mais próximo. É uma sensação, estará mais próxima do que parece. Mas será um prazer, voltaremos a fazer mais, que eu tenho a certeza que o pessoal também quer mais. Foi muito bom E aqueles se tiver comentários que eu estou a alguém que ver. quiser alguma dúvida, se tiver alguma pergunta que passou, você quiser mandar para mim, você me manda o contato que eu respondo tranquilamente. Passo o meu WhatsApp, a gente conversa assim, tá bom? Combinado, com certeza. Muito, muito obrigada. Um grande beijo meu, um grande beijo nosso aqui de Portugal. Foi uma honra, foi um prazer. Um bem-aja. Prazer Muito, foi muito meu. grata. Obrigada. Tchau, Tchau, até à próxima. Até para a tchau. semana. Estaremos cá novamente na próxima semana, eu e com uma nova convidada. Um grande beijo, Ninete. Obrigada. Outro, Tchau. tchau. Tchau.